Salve, salve nação! Vamos chegar agora com as últimas informações do Flamengo, mas já pedimos que você, se é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e deixe aquele like para ajudar em nosso crescimento. O Flamengo segue se preparando para enfrentar o Bahia pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muitos desfalques, todavia temos boas notícias aí de alguns jogadores que estão de volta do departamento médico. O Flamengo que vive esse dilema, ter que jogar 9 rodadas do Campeonato Brasileiro sem os seus principais jogadores cedidos para a Copa América. E além disso, sofre com o desgaste físico de alguns jogadores que vêm sofrendo lesões. Então, Tite bate cabeça para montar a sua equipe ideal para não perder a qualidade do Flamengo. Todos nós sabemos que o nosso time vai brigar para ser campeão do Campeonato Brasileiro, né? Tem elenco para isso, tem jogadores qualificados no elenco, então não vai ser esses desfalques que irão deixar o time muito desprotegido, o time muito fraco. Então vamos trazer aqui a provável escalação do Flamengo para o Bahia, né, e as últimas notícias relacionadas aos jogadores que voltam e alguns jogadores que estão fora. Tite define time titular do Flamengo para jogo contra o Bahia em treino desta quarta, ou seja, o treino que será realizado logo mais na parte da tarde é crucial para que a equipe seja de fato montada, para que a equipe seja exposta, né, tanto para a mídia brasileira, assim como também para nós torcedores, e aí sim saberemos de fato qual time titular do Flamengo vai a campo nesta quinta-feira. O Flamengo volta a campo nesta quinta, quando enfrenta o Bahia no Maracanã. Antes de mais nada, nesta quarta, Tite comandará o último treino do elenco rubro-negro antes do jogo da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo a apuração do Colono do Fla, o elenco do Flamengo treina a partir das 15h30, horário de Brasília desta quarta. Dessa forma, no CT no Ninho do Urubu, Tite define o time titular que vai a campo contra o Bahia na quinta. Atualmente, o Flamengo é o segundo colocado na tabela da classificação do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 18 pontos do Bahia. Contudo, o Flamengo aparece em vantagem devido ao saldo de gols. Para reassumir a liderança do Brasileiro, o mais querido precisa vencer o time baiano e torcer para o Botafogo, líder com 19 pontos, tropeçar diante do Atlético Paranaense. O Flamengo de Tite recebe o Bahia no Maracanã a partir das 20 horas, horário de Brasília, desta quinta-feira, dia 20 de junho de 2024, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate é considerado jogo de 6 pontos, justamente pelo fato de as equipes estarem empatadas na tabela. Então vocês analisem a importância que é essa partida entre Flamengo e Bahia, que será realizada quinta-feira no Maracanã. O Flamengo com 18 pontos enfrenta o time do seu ex-treinador Rogério Ceni, que hoje comanda o time baiano. Então vai ser difícil para o Flamengo, não só porque o treinador conhece o time do Flamengo, mas também pelos desfalques que o nosso Mengão tem. O Flamengo tem vários jogadores cedidos para as suas seleções e, além disso, alguns atletas aí machucados. Tem a volta de Cebolinha, tem a volta de Alan, né? E praticamente certa também a volta de Ayrton Lucas, que serão 3 reforços e tanto aí que vai aumentar ainda mais a qualidade do time do Flamengo. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas nesse momento é titular absoluto do nosso Mengão. É claro que tem um outro jogador com muita qualidade que vem chamando a atenção, Matias Vinha, um jogador mais técnico, um jogador que consegue cadenciar mais a partida e é um jogador que consegue criar mais jogadas. Já Ayrton Lucas é um jogador de profundidade, vai à linha de fundo com velocidade e consegue cruzar para as finalizações de Pedro e outros atacantes. Portanto, é de suma importância a volta de Ayrton Lucas nesse momento para o time titular do Flamengo. Isso porque ele voltando para a lateral esquerda, Léo Pereira volta para sua posição de origem, que é zagueiro, né? Léo Pereira jogou essas partidas aí, as últimas 2 partidas,
improvisado de lateral esquerdo. Ele não é lateral esquerdo, ele não tem característica de lateral esquerdo, só que como ele é destro, né, ele consegue jogar ali naquela posição. É uma posição que ele é familiarizado, né? Já que ele é zagueiro, ele sobe ali por aquela ponta, mas ele não tem essas características. Então, nessas últimas partidas, nós percebemos a dificuldade que ele tinha de atacar, de ajudar na recomposição, porque ele não tem característica de lateral, ele é zagueiro. Então, se de fato Ayrton Lucas tiver condições de jogo, vai voltar e vai ser um reforço e tanto para o nosso Mengão. Pois assim, a lateral esquerda fica mais forte, né? Léo Pereira volta para a zaga e o Flamengo consegue montar uma equipe melhor. Da mesma forma é Cebolinha. Cebolinha tem sido um dos principais jogadores do Flamengo ali, naquela ponta direita ou esquerda, ele joga nas duas, né? Então, ele é titular absoluto nesse momento pelo Flamengo, né? Ele ficou de fora também durante as últimas partidas, sentindo dores, foi preservado, mas está recuperado e pode ser sim reforço confirmado contra o Bahia. O Flamengo precisa pontuar e, se for uma vitória, melhor ainda. Não podemos deixar os primeiros colocados se distanciarem ainda mais, pois se o Flamengo perder para o Bahia, será ultrapassado tanto pelo Bahia e corre o risco de ver o Botafogo se distanciar ainda mais se vencer o Atlético Paranaense. A importância do Flamengo conquistar o maior número de pontos possíveis dessa competição aí, que é a Copa América, o Flamengo vai entrar e forte para ser campeão. Pois se pontuar bem, ficar entre os 3 primeiros colocados, com uma distância não muito grande para o primeiro, voltando esses jogadores aí da data FIFA e os jogadores que estão machucados ficando 100% à disposição, o Flamengo vai brigar de vez aí para ser campeão. Isso eu não tenho dúvidas, pois o restante do ano não teremos mais nenhuma competição aí da FIFA, né? Então, vamos torcer que o Flamengo, durante esse período, consiga ganhar o maior número de pontos possíveis, começando agora contra o Bahia. Já vencemos o Grêmio totalmente desfalcado, né? O Grêmio estava completo, o Flamengo muito desfalcado e nós vencemos no Maracanã. Vamos utilizar o fator casa para ser esse de fundamental importância, né? Nessa alavancagem aí para ser campeão no final do ano. O Flamengo vai precisar da ajuda do torcedor, porque se não for na técnica, na raça, tem que ir com o grito da torcida, né? A torcida tem que empurrar cada vez mais o jogador para que ele consiga tirar de onde não tem esforço, né, e determinação para conquistar os pontos que o Flamengo precisa dentro de casa. E aí, nação rubro-negra, será que o nosso Mengão vai ganhar do Bahia? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.